esteira 1 minuto a 10 quilômetros por hora, intercalando com 1 minuto a 5 quilômetros por hora. Esse é um treinamento intervalado de alta intensidade? No vídeo de hoje, eu vou responder essa pergunta para você. Todos sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Viajando pela Fisiologia. Neste canal você encontra vídeos da área da fisiologia do exercício e do treinamento para você que é estudante e profissional de educação física, ou você que é praticante de exercício ou que, como nós, amamos a fisiologia do exercício. Então, se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho de notificação. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, eu recebo muitas perguntas aqui dos seguidores do canal, inscritos no canal, e eu pego as dúvidas de vocês e transformo em novos vídeos para orientar. Eu recebi uma dúvida bastante curiosa, que foi assim: professor, se o meu aluno corre 1 minuto a 10 quilômetros por hora na esteira, e se eu intercalo com 1 minuto caminhando a 5 por hora, esse é um treinamento HIIT? Então, olha que interessante aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que correr, o ato de correr, na verdade, correr é uma metodologia de treinamento cardiorrespiratório. Correr é uma modalidade de treino cardiorrespiratório. Treino cardiorrespiratório eu posso fazer caminhando, correndo, eu posso fazer na bicicleta, eu posso fazer no transporte, enfim, existem diferentes modalidades. E dentro de cada modalidade, eu posso aplicar essa modalidade específica, por exemplo, correr, eu posso aplicar em métodos de treinamento diferentes. Quando a gente fala em treinamento cardiorrespiratório, existem vários métodos de treinamento. O que é um método? O método é a forma como a gente aplica na prática aquela modalidade de treino. Então, para ficar fácil todo mundo entender, vamos lá. Modalidade de treino: correr, pedalar, nadar. Métodos de treino: eu posso fazer isso no método contínuo constante, eu posso fazer isso no método contínuo variativo, eu posso fazer isso em treinos intervalados de alta intensidade, eu posso fazer isso em treinamento circuitado. Então, vamos pegar a corrida. Correr, nós podemos aplicar a corrida, seja na esteira, né, ou na rua, em diferentes metodologias de treino. Em geral, nós usamos duas grandes metodologias de treino, que são os métodos contínuos de treino e os métodos intervalados de treinamento. Quando a gente fala em métodos contínuos de treinamento, a primeira coisa que você tem que lembrar é que os métodos contínuos de treinamento, eles são aplicados sempre em intensidade leve e intensidade moderada. Então, o método contínuo que é aplicado em intensidade leve e moderada é aquele método onde ou você trabalha a sessão inteira, né, ou a parte principal da sessão de treino sempre na mesma intensidade, ou você cria variações da intensidade para mais ou para menos, porém sempre dentre um nível leve a moderado, né? Então eu posso aumentar a intensidade, posso diminuir ao longo da sessão de treino, porém sempre do nível chamado moderado. Já os treinos intervalados de alta intensidade, por conceito, são treinos que você tem um pequeno período de tempo na intensidade vigorosa, intercalando com momentos de tempo similar ou maior de recuperação, sendo que essa recuperação pode ser passiva, o aluno parado em repouso, ou ativa, caminhando, por exemplo, na esteira. Então, para a gente entender isso daqui, deixa eu compartilhar com vocês um slide aqui, que inclusive é um slide do livro aqui, do capítulo de treinos intervalados de alta intensidade, do livro Fisiologia do Emagrecimento. Nesse livro aqui, você tem toda a parte de fisiologia do emagrecimento, mas também tem capítulos de prescrição. Então, eu estou usando aqui um slide, né, uma figura que tem nesse livro aqui. Aliás, se você não tem esse livro aqui, veja o link que está na descrição do vídeo, já vai lá e reserva o seu exemplar. Então, vamos lá. Como a gente sabe, quando a gente fala em treino cardiorrespiratório, a gente precisa lembrar que o treino cardiorrespiratório ele tem zonas de intensidade, faixas de intensidade. Então a gente divide a intensidade em intensidade leve, em intensidade moderada, em intensidade vigorosa e, obviamente, a intensidade máxima. Beleza? Então, o que a gente sabe? Que quando a gente aplica um método de treino cardiorrespiratório em intensidade leve ou moderada, metodologicamente a gente deve usar os métodos contínuos de treinamento. E tem várias formas de você aplicar na prática um método contínuo de treinamento. Então, por exemplo, tem o método contínuo constante, é aquele
que durante todo o período da aula, da parte principal da aula, o aluno vai correr sempre na mesma velocidade. Por exemplo, 8 km por hora. Então, ele vai ficar lá meia hora correndo a 8 km por hora. Existe um método contínuo chamado de crescente. Por exemplo, o aluno começa a sessão caminhando a 6 por hora e a cada, sei lá, 3 minutos eu aumento 1 km por hora até chegar a uma velocidade aqui próximo, né? A zona de intensidade que divide a intensidade moderada para vigorosa. Por exemplo, 6, 7, 8, 9, 10 km por hora. Então, se em intensidade leve e moderada, os métodos que a gente aplica são métodos contínuos, que não têm período de recuperação. Embora eu possa variar a intensidade, mas não tem período de recuperação. E os métodos intervalados de alta intensidade são aqueles métodos que eu aplico um período curto de tempo na intensidade vigorosa, intercalando com momentos de recuperação, geralmente realizados na intensidade leve ou aqui no comecinho da moderada. Então a pergunta foi: se eu tenho um aluno que corre 1 minuto a 10 por hora e intercalo com 1 minuto caminhando a 5 por hora, é um treino intervalado de alta intensidade? Bom, então o que a gente sabe? 5 por hora é menos intenso do que 10, portanto 10 por hora é mais intenso do que 5. 5 por hora o aluno está caminhando. 10 por hora, o aluno está correndo. 5 por hora, a passada ela é pequena e não existe fase aérea de movimento. 10 por hora, correndo, passada é larga e já existe fase aérea no movimento. 5 por hora, a frequência cardíaca é menor. 10 por hora, a frequência cardíaca é maior. Então, o que nós temos? Um treino com variação da intensidade. 1 minuto a 10 por hora, 1 minuto caminhando a 5 por hora. 1 minuto correndo a 10 por hora, 1 minuto caminhando a 5 por hora. Então, o que a gente sabe é que esse modelo de treino tem uma variação da intensidade. O treino tanto pode ser um HIIT, como pode ser um treino de método contínuo variativo. O que é treino de método contínuo variativo? É quando você alterna a intensidade para mais e para menos num curto período de tempo, por exemplo, a cada 1 minuto. Se essa variação de intensidade que eu estou fazendo, né, correr 1 minuto a 10 e caminhar 1 minuto a 5, se estiver dentro da intensidade leve e moderada, então é um método contínuo variativo. Então, vamos imaginar, só imaginar. Imagina que correr 1 minuto a 10 por hora seja uma intensidade aqui, uma moderada, quase próximo ao vigoroso, beleza? Temos uma intensidade aqui. Então seria 1 minuto a 10 por hora e 1 minuto caminhando a 5. 1 minuto a 10 por hora, 1 minuto caminhando a 5. 1 minuto a 10 por hora, 1 minuto caminhando a 5. Então, olhando dessa perspectiva, se 10 por hora para este aluno tivesse dentro da intensidade relativa moderada para ele, esse treino seria um método contínuo do tipo variativo. Agora, se correr 1 minuto a 10 por hora, né? Se 10 por hora para este aluno, se 10 por hora estiver na intensidade vigorosa e 5 por hora estiver na intensidade moderada ou leve, é um treino HIIT, intervalado de alta intensidade, com uma pausa ativa. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que correr 1 minuto a 10 por hora na esteira, intercalar com caminhar 1 minuto a 5 por hora, tanto pode ser um treino de método contínuo variativo, como pode ser um treino intervalado de alta intensidade? A resposta é exatamente isso. Para a gente, de fato, descobrir se esse treino para o nosso aluno é um treino intervalado de alta intensidade, portanto, muito eficiente para emagrecer, porque vai promover todas essas adaptações fisiológicas, ou se é um treino contínuo com método variativo, a gente precisaria responder uma pergunta desse aluno. E a pergunta é: 10 km por hora para este aluno é uma intensidade de corrida que é leve, que é moderado ou que é vigoroso? Você está entendendo? Porque você pode ter dois alunos que estão fazendo exatamente esse treino, correr 1 minuto a 10 por hora e caminhar 1 minuto a 5 por hora. Um aluno, pode ser que 10 por hora para ele seja ainda intensidade moderada, porque ele tem um nível de condicionamento físico maior.
Um outro aluno que talvez tenha um nível de condicionamento físico menor, 10 por hora pode ser em intensidade vigorosa. Então, o mesmo correr 10 por hora, para um aluno pode ser intensidade leve, para outro pode ser intensidade vigorosa. Então, como é que você descobre isso, né? Para isso, você precisa fazer um teste de corrida. Precisa fazer um teste que tenha como objetivo descobrir qual é a velocidade de corrida chamada de velocidade de limiar, né? Ou velocidade crítica, como alguns autores chamam, que o que é a velocidade de limiar? A velocidade limiar é uma velocidade que o meu aluno está correndo e que eu sei que acima desta determinada velocidade, para aquele aluno, é intensidade vigorosa. Naquela intensidade de limiar ou abaixo dela, eu sei que a intensidade ela é moderada. Então, para um aluno, essa velocidade pode ser 10, para outro pode ser 9, para outro pode ser 14, para outro pode ser 17. Isso vai depender de vários fatores. Para isso, você precisa fazer um teste de corrida. Professor, como é que eu faço um teste de corrida? Qual protocolo eu uso? E como a partir disso eu descubro essa intensidade de limiar e como a partir disso eu prescrevo treinamento? Cara, esse livro aqui, ó, é o livro que está até em plástico aqui, que é o livro Avaliação Física como você nunca viu. Nesse livro aqui, eu te trago exemplos práticos de como você faz uma avaliação de corrida e como que você prescreve o treino para a corrida baseado na velocidade de limiar. Qual que é o problema? Eu só tenho 10 exemplares desse livro aqui e acabou, galera. Não tenho mais e esse livro aqui vai ser agora transformado em 3 livros digitais. E só vai ser oferecido os 3 livros em combo e digital. Então, se você é como eu, gosta de pegar o livro, gosta de rabiscar, gosta de marcar, fazer anotações, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Vai lá e garante o seu exemplar. Se você ler lá o capítulo que eu te ensino a fazer o teste, você responde essa pergunta. Então, se por exemplo, a velocidade de limiar do aluno fosse 12 km por hora, o que eu sei? Qualquer velocidade, né? Que velocidades acima de 12, ele estaria na zona vigorosa. Velocidades de 12 para baixo, ele estaria na zona moderada. Então, para esse aluno correr 1 minuto a 10 e caminhar 1 minuto a 5, seria uma variação de intensidade usando o método contínuo. Agora, se a velocidade limiar desse aluno é 9, eu sei que velocidade acima de 9 ele está na zona vigorosa. Velocidade de 9 para baixo ele está na zona moderada. Se a velocidade limiar dele fosse 9 km por hora, aí sim esse treino seria um HIIT. Então agora eu te pergunto, quantas pessoas estão treinando na academia, sendo orientada de uma forma não tão adequada, fazendo, né, alterando a intensidade de treino sem saber se de fato está fazendo um método contínuo, um método constante ou um método intervalado. Por quê? Porque se o método for contínuo, eu precisaria fazer em volume maior. Eu precisaria repetir isso muitas vezes até chegar por volta de 40, 50 minutos de treino para ter efeito bastante positivo no emagrecimento. Agora, se isso que eu estou fazendo é treino HIIT, eu poderia ter uma sessão de 20 minutos, ou seja, um volume bem menor. Por que o volume menor? Porque tendo o volume menor, eu conseguiria trabalhar alta intensidade e conseguiria disparar essas adaptações por um treino de alta intensidade, porém com menor volume. Mas eu também conseguiria disparar essas adaptações com um treino contínuo, só que para isso eu precisaria de maior volume de tempo executando esse treino. Então, é importante fazer a avaliação para eu me certificar de qual é o método de treino que eu estou aplicando para o meu aluno, para poder ajustar não apenas a intensidade, mas principalmente o volume para o objetivo que o aluno quer. Beleza? Então, respondida a pergunta, tem dúvidas desse tema? Escreve aqui no chat as suas dúvidas para não virar um novo vídeo aqui no canal. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se não está inscrito, faça a inscrição e ative o sininho de notificação. Beleza? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.